nosso estudo sobre doutrinação, a Aline Paviani perguntava, e foi uma pergunta muito oportuna. Ela diz que a impressão que se tem quando se vai dialogar com as personalidades é que há uma atuação obsessiva da personalidade no eu atual. É obsessiva, só que na verdade é auto-obsessiva, porque é um processo da pessoa com a pessoa. Então nós vamos tentar ajudar, no caso, a personalidade, mas torcer para a pessoa na encarnação atual buscar ajuda terapêutica. Porque, olha só que interessante, eu desenvolvo uma depressão, eu entro num processo depressivo, eu entrei num processo depressivo. Isso faz eu despertar uma personalidade minha que em determinada encarnação cometeu suicídio. Eu abri a brecha, a minha depressão puxou. E essa personalidade vai atuar para quê? Vamos morrer de novo, vamos se matar. E aí você, como dialogadora, vai dialogar para a personalidade, explicar que o suicídio não vale de nada, tal, para não exercer essa influência, tal. Beleza, vai melhorar o quadro. Só que se eu não sair da depressão, provavelmente eu vou começar a atrair outros processos de personalidades ou de obsessores que vão me induzir ao suicídio. Porque assim, eu sei que todo mundo sabe isso também, mas é bom deixar claro. Os espíritos inferiores, voltando a falar de espíritos, eles vão sempre atuar em cima das nossas fragilidades, em cima das nossas fraquezas. Então vamos imaginar que os obsessores querem desarmonizar o grupo, eles querem atuar no caminho de Damasco. Tá perto o Impamed, o Vansan vai cantar lá, o Vansan vai vir aqui esse ano, mas no final do ano vai vir, já combinei com ele, setembro, né? Vai ter um evento, vai ter uma festa, vamos desarmonizar. Eles não vão sair por aí influenciando todo mundo de qualquer jeito, eles vão fazer uma avaliação. Qual é o ponto fraco da Aline Ferreira? Melindre. Ela é melindrosa, beleza. Então eles vão pegar um espírito, vão colocar perto dela e vão dizer assim para o espírito: a hora que um trabalhador passar perto dela e não cumprimentar, você vai começar a soprar assim no ouvido dela. Tá vendo? Ninguém gosta de você. Você viu? Nem olhou para sua cara. Você não serve para nada aqui dentro. Por que você não sai? Vai trabalhar um melindre. Se eles sabem que a Aline Paviani é maledicente, eles não vão trabalhar o melindre. Eles vão envolvê-la no sentido dela fazer maledicência de algum trabalhador e depois vão dar um jeito de fazer o trabalhador descobrir para criar uma briga com ela, para desarmonizar. Então eles vão atuando nos nossos pontos fracos. Na depressão, a depressão, no vício do álcool, no vício do sexo, assim por diante. Daí porque, e vocês devem estar lembrados, para quem assistiu, que ontem nós começamos o estudo da live citando Hipócrates. Duas frases de Hipócrates, onde ele diz que o homem, que o ser humano, precisa ser médico dele mesmo. Se eu não corrijo em mim os meus pontos de fragilidade, seja culpa, seja medo, seja o que for, eu vou estar sempre atraindo para mim situações dolorosas. E aí pode ser personalidade, aí pode ser espírito, aí pode ser energia, tudo isso junto. Por exemplo, nesse momento conturbado do Brasil, a gente tem que fazer um esforço muito grande para não entrar na frequência da tristeza. Quais são hoje os sentimentos que estão prevalecendo? Isso tem complicado muito. Tem gente que de noite não está conseguindo sair do corpo. Por quê? Quais são os sentimentos? De tristeza, desânimo, descrença, mágoa, raiva. Eu conversava outro dia com uma amiga, ela estava tão brava, que ela disse: nossa, deve ser Lúcifer que está coordenando a terra, deve ser ele que tomou o lugar de Jesus. Eu falei: calma, não é para tanto. Então essa energia, essa vibração vai nos afetando, porque diz respeito a nós, diz respeito a todos nós. Então a gente tem que fazer um esforço para sair dessas frequências, para não sermos atingidos tão diretamente como temos sido. Ok?
voltando aqui para o meu papel, daqui a pouco eu vejo se tem mais perguntas aí. O espírito muito agressivo, o que a gente faz? Bom, primeiro você deixa ele falar. Por quê? Porque em psicologia a gente aprende isso, é uma catarse. Enquanto a pessoa está falando, esbravejando, bufando, xingando, está fazendo uma catarse, está jogando para fora. O processo já começou. O processo de socorro já começou. Eu odeio isso daqui. Não, meu irmão, você não pode falar isso. Deixa ele falar, ele não pode por quê? Deixa ele falar. É bom que ele fale, é bom que ele coloque para fora. E aí a gente vai para a disciplina do médium. O médium não interfere na comunicação, mas controla a comunicação. Por exemplo, o palavrão. O médium, orientação para os médios, deixa o espírito esbravejar. Se for para ele dizer assim para o doutrinador, eu odeio você, desgraçado, miserável, deixa ele dizer, porque é isso que ele está sentindo. Eu não vou deixar o espírito dizer isso, porque o doutrinador vai ficar chateado. Eu não gosto muito de você. Não, odeia. Só que se você sentir que aí o espírito vai dizer um palavrão, assim mais carregado, vai baixar o nível, vai usar palavras de baixo calão, aí você contém, aí você segura, aí você não verbaliza. Da mesma forma, e os médios sabem disso, que se o médium não estiver atento, o espírito mete a mão na cara do dialogador, não é verdade? Eu que não sou médium, tenho vontade de bater num monte de trabalhador, imagina o espírito. Eu que não sou espírito em vontade, imagina só o espírito que está com ódio de você. E aí o médium tem que segurar. E aí assim, para o médium, é uma coisa muito difícil, mas o médium tem que aprender a trabalhar isso. Ele não interfere demais na comunicação, mas ele também não deixa o espírito fazer o que quiser. O espírito teve o impulso de levantar. Não vai levantar. Você vai ficar sentado aqui, você pode dialogar com o espírito, o médium pode dialogar. Não, se levantar você não vai. Você pode dizer o que você quiser, mas aqui a disciplina nossa não permite isso. Você vai ficar sentado, certo? Então o médium, ele tem esse controle. Aí o doutrinador deixa o espírito esbravejar e depois vai conduzindo da melhor forma possível. Aquele que veio para a briga, tem o obsessor que veio para a briga, ele veio para brigar. O que o dialogador faz? Não entra na dele. Você não vai entrar na frequência, você não vai bater boca com o espírito. Você não vai brigar com o espírito. É bem verdade que às vezes a gente perde a paciência, mas não é por aí o caminho, né? Aí entra a objetividade que eu dei o exemplo de Dr. Hans. Se o espírito, você percebeu que o diálogo não vai caminhar, o espírito está irônico, você sentiu que o espírito não vai mudar, o diálogo não está fluindo, você vai continuar para quê? Só para cansar o médium? Aí é a objetividade, acabou. Você não vai? Não, então tá, você não tem tempo a perder, eu também não tenho, tchau, vai com Deus. Acabou a doutrinação. A gente não tem que estender demais esse diálogo, que é sempre aquela questão que a gente vem debatendo aqui. No Dr. Klaus já ficou claro, que é lá 5, 6 minutinhos, pela dinâmica do trabalho. Na sessão de quinta, na sessão de domingo, aí demora um pouquinho mais, a gente tenta ajudar um pouco mais. E também, se demorar mais, é 10 minutos. Também não precisa passar disso, né? Que é a objetividade. Vamos lá, vamos ser objetivo. Que aí você faz o trabalho fluir. Problemas emocionais, aquilo que nós já explicamos, que a Aline perguntou, a gente vai tratando em cima do problema emocional. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar naquele diálogo decoreba. Isso não pode, né? Eu vou dialogar sempre do mesmo jeito. Não, o espírito é diferente, não é assim não. Eu vou falar sempre as mesmas coisas. Não pode ser assim não. Você tem que viver aquele momento. Cada espírito é um espírito, certo? Isso é uma coisa sagrada. Se vocês me permitem um exemplo, cada cliente que entra no consultório, ele é único. Ali é aquele momento, é aquela situação, é você e ele, e você vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa, no caso da doutrinação, aquele espírito, naquele momento. Se você vai com a decoreba, quer dizer assim, aí não. Então você vai com essa sinceridade de tentar ajudar o espírito. Mas eu às vezes me emociono dialogando e choro.
Pode. De vez em quando sim, né? Toda hora não, né? Ah, mas eu choro muito. Então você é desequilibrado emocionalmente, filho. Vai procurar um psicólogo. Por quê? Porque, veja bem, eu vou chorando, falar com uma pessoa, pedir um conselho, porque meu filho morreu, e as pessoas, olha, o que aconteceu? Ai, meu filho morreu, eu estou aqui desesperado, eu não paro de chorar. Aí, a Maria Rosa que está me ouvindo, é mesmo? Ai, meu marido também morreu, ai, deixa eu te contar, e ela começa a chorar mais do que eu. Quer dizer, eu vou dizer, gente, eu vou embora daqui, que eu vou ficar pior. Então, assim, é claro que alguns diálogos, eles são emotivos, alguns diálogos mexem com a gente, mas a ideia é que ali você tenha uma certa autoridade, um certo equilíbrio. Lembre-se, você está na condução, você está conduzindo, então você não pode deixar isso inverter, né? O Espírito perceber que você está pior que ele, o Espírito vai dizer, você quer um conselho, meu filho? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu chame um doutrinador para você? Né? Quer dizer, vai ficar uma coisa um tanto que complicada. E aí você tem algumas situações que podem acontecer, né? Tá, eu estou olhando aqui o que eu acabei de falar agora, que a gente tem que tomar muito cuidado, o doutrinador, com a ironia, com os espíritos mais teimosos, que a gente... E assim, tem uma coisa interessante, tem espírito que... Porque assim, eu posso ser mais duro com o espírito? Ó, tem um espírito lá que está assim, está folgando, o cara está folgando, eu vou mandar amarrar e levar. Ó, cuidado, cuidado, você tem que ver se tem corda na sala, cuidado, né? Porque assim, aí... Você deixa fluir a intuição, não vá fazer igual um centro, isso é história antiga, mas dizem que é verdade, que chegou um obsessor lá no sul, sabe, um dia muito frio, né? Lá no sul foi muito frio, estava aquele frio, o obsessor veio, incorporou no médium, falou, o doutrinador tentou doutrinar, não conseguiu, porque o espírito é muito bom, acabou, o doutrinador falou assim, bom meu irmão, nós já conversamos, agora você pode se retirar, pode afastar da médium. Ele disse, não vou. Não, nós já terminamos o diálogo, você pode afastar. Não vou. Meu irmão, em nome de Deus você se afasta, em nome de Deus eu não faço. Aí o doutrinador não sabia o que fazer. Meus irmãos, vão dar as mãos e vamos orar. Oraram um Pai Nosso, aquele silêncio, o Espírito disse assim, estou aqui ainda. Aí o dirigente começou a ficar nervoso, e disse, você vai ter que sair, você vai sair. Ele disse, não vou, eu quero ver quem é que vai me tirar daqui. O que o dirigente fez? Abriu a porta, você vai sair, catou a média e jogou para fora, e fechou a porta. Aí com aquele frio, o choque anímico, o espírito saiu. E depois que a média ainda batia na porta, já saiu, para deixar ele entrar, coitado. Então assim, essas tragédias podem acontecer. Aí você tem a falta de experiência, a falta de conhecimento e uma vibração ruim da sala. Voltamos a repetir. A vibração da sala, dos trabalhadores da sala, é fundamental para o processo de doutrinação. Nice? Não, eu ia questionar isso. Aí o problema é o grupo ou o médium? Geralmente o grupo. O grupo. A vibração está fraca, os benfeitores não estão conseguindo, às vezes o médium está lá no seu esforço, o médium está tentando ali se desvencilhar do espírito, mas não está conseguindo. Mas também pode ser do médium. O médium pode vir mal preparado para o trabalho e assim não render. E aí o médium diz assim, nossa, o trabalho hoje estava muito pesado. E não estava, ele que não estava bem. Não, mas tinha muito obsessor. Sim, o que você trouxe da sua casa, não era daqui. Então assim, o trabalho pode estar pesado, porque aí é percepção, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu senti aqui que o nosso estudo hoje está pesado. Tá, você sentiu como? Você está se baseando em quê? Você viu o quê? Você ouviu o quê? Você sentiu energia negativa aonde? Não sei, eu senti. E você sentiu que hora? A hora que estava chovendo. Na hora que estava chovendo, você não estava em casa ainda? Estava. Então deve ser da tua casa que veio junto com você e está perturbando o ambiente, né? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas avaliações. Já vou aí. Não, no caso desse, não seria o médium desconectar? Nesse exemplo que eu dei, tá, obrigado pela lembrança. A médium está aqui perguntando,
Não seria o caso do médium desconectar também. Só que aí entra nesse segundo exemplo. Se o médium não está bem, aí não é problema do grupo. É o médium que não está conseguindo se desconectar. E aí então o médium, aí quem está dirigindo a sessão, e agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem dirige a sessão mediúnica ou o trabalho é responsável pelo trabalho. É responsável. Você vai ter que tomar as decisões. Você vai ter que ver o que é para fazer. Você vai ter que saber. Por exemplo, vamos fazer a sessão mediúnica, 2h30. Mas por que demorou 2h30 para acabar a sessão? Não parava de vir espírito. Mas não vai parar mesmo, Se você não determinar, pessoal, agora nós vamos parar. Não, eu vou receber mais um. Não, nós vamos parar. Porque deu aqui. Aí como é que o dirigente sabe a hora de parar? Pois ele tem que estar em sintonia com a equipe. Pessoal, os espíritos estão dizendo que deu. Pessoal, a gente está sentindo aqui que vai ser a última rodada. Então os médios se preparem para a última rodada. Para que é isso? Para ter organização. Porque se você vai incorporando, a coisa vai acontecendo. Puxei um aqui, puxei outro ali. E a sessão mediúnica nunca pode ser para a gente, tá? Eu sempre peço para os médios, não fique pensando nos seus problemas. Porque senão, olha que coisa engraçada. A gente vai começar o trabalho, a Célia vai concentrar na irmã dela que não está bem. A Aline vai concentrar no filho dele que não está bem. O outro médium vai concentrar no vizinho que não está bem. E nós estamos fazendo uma sessão para nós. Mas os meus parentes não estão bem. Coloca o nome deles lá e os guias vão ajudar. Você faz teu trabalho aqui. Porque tem sessão mediúnica que é assim, que a gente vai na sessão para ajudar a gente. Não é isso não. Quando há necessidade, os benfeitores trazem. E aí o espírito é atendido, e aí tudo mais, certo? Sabe qual a conclusão que eu chego até aqui? Como nós damos trabalho para os benfeitores. Eu, quando morrer, não quero ser anjo da guarda de ninguém. Deus me livre mexer com vocês. Eu quero ir, sei lá para onde, mas menos cuidar de gente, vou cuidar de cachorro. Flávio? Já esqueceu? Isso é Alzheimer. Então nós temos aqui, pessoal da internet, uma trabalhadora que ia fazer a pergunta e esqueceu. E o diagnóstico é Alzheimer. Vocês não estão vendo, mas se chama Flávia. Todo mundo vai saber agora que é você. Oi? Em relação à personalidade. Personalidade. O médium está com uma personalidade de um consulente. E aí, o dialogador, ele leva para o caminho assim, tipo, de dar exemplos dele, coisas que aconteceu com ele. Eu acho um caminho meio perigoso, porque assim, não é proibido, não é que não possa, mas aí o dialogador, ele vai ter que ter a noção de que se aqueles exemplos, primeiro, se realmente vão servir para aquele caso. Segundo, ele pode perder, é o exemplo que nós demos aqui da minha mãe, de chorar mais que o espírito. Ele pode acabar perdendo a autoridade. É a mesma coisa de perguntar assim, eu posso usar técnicas de apometria na doutrinação? Pode. Você sabe? Você sabe que hora que é para usar? Você sabe qual técnica que é? Eu vou despolarizar. E é para despolarizar? Eu vou levar o espírito ao seu passado. E você sabe como é que faz? Então assim, aí vocês estão percebendo que eu estou jogando a responsabilidade para vocês, né? É para vocês, porque é uma coisa de momento e do conhecimento que se tem. Então, se eu não tenho, eu vou ter uma cuidado em fazer. Então, assim, Célia, poder até que pode. A pergunta é, será ali melhor usar esse exemplo? Por exemplo, quando você estuda hipnose, vários hipnólogos ao longo do tempo, que foram muitos, existe a hipnose onde você conta histórias, onde você cria situações, onde você leva o indivíduo a fazer uma visualização. Só que aí tem um detalhe, você vai fazer isso no cliente, você tem 45 minutos, com o espírito você tem 5, você tem 10, não vai dar tempo. Você não vai conseguir encaixar ali uma técnica hipnótica em 5 minutos que você tem com o espírito. Então eu tenho que ir prestando atenção. Primeiro, eu tenho que conhecer a técnica. Segundo, eu tenho que saber se ela é eficiente de fato. E terceiro, eu tenho que saber em que momento eu vou utilizá-la, porque talvez aquele momento não seja o mais adequado. Que pode, mas às vezes não é legal você usar. Aguinaldo, e se a gente vier na doutrinação, já estou antecipando tudo aqui,
E surgiu um benfeitor para dar orientação. O que a gente faz? Olha, simples, muito educadamente, você diz para o espírito que não é o momento, que nós estamos num trabalho de socorro espiritual e que ali, naquele momento, a orientação não pode ser dada. E você pede para ele se retirar. Simples assim, é só fazer isso, não tem problema nenhum. Né? Por quê? Porque aí entra uma questão de metodologia. Quer dizer que o médium não pode incorporar benfeitor para dar orientação? Claro que pode. Em muitos centros isso é muito comum. Você tem, por exemplo, em terreiros de Umbanda, o dia da orientação dos pretos velhos, a orientação das pombagiras, dos exus, está valendo. Mas é o método daquele trabalho. Então você precisa entender o seguinte: qual é o método aqui? O método aqui no caminho de Damasco nenhum médium vai ficar recebendo benfeitor para dar orientação. Já é o nosso método de trabalho. É assim que funciona, certo? Para que você não crie aqueles riscos de erros, de equívocos, aquelas coisas todas, aquelas barbaridades que podem acontecer. Os médiuns podem, mas eles têm que avaliar as possibilidades, se aquilo é válido. Olha só, olha como, com esse bate-papo que nós estamos fazendo, como aumenta a nossa responsabilidade. Olha como a gente vai percebendo que não é uma coisa tão simples de fazer, que eu não posso empurrar com a barriga, que eu não posso fazer de qualquer jeito, que eu tenho que prestar atenção. E você consegue sempre fazer certo? É óbvio que não. É óbvio que não. Claro que eu me equivoco. É que o povo não sabe. Às vezes eu chego na sessão e está lá um furdunço, uma coisa grave, e os trabalhadores não me dizem, mas eu sinto assim, o pessoal, graças a Deus o Aguinaldo chegou. E aí é eles que não sabem, que eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ninguém sabe, mas eu também não sei. E aí? Bom, aí é hora de eu usar a minha intuição, aí é hora de eu usar o meu conhecimento, aí é hora de eu colocar em prática aquilo. Aí se tiver um erro, olha, não existe médium infalível. Está lá no livro dos médiuns. Não existe médium infalível. A gente sabe que existe o problema. E nem estou falando de obsessão, hein? Nem estou falando de obsessão. Existem os limites naturais do médium, existem os problemas de filtragem. Existem os problemas de filtragem. O que é a filtragem? Uma coisa é o que o espírito diz, outra coisa é o que o médium consegue filtrar. Porque às vezes o espírito pensa rápido demais, fala rápido demais, expõe de uma forma muito objetiva, o médium não consegue acompanhar. Principalmente quando você está num processo de orientação. Certo? Aí por que os espíritos não fazem? Porque eles querem que a gente aprenda. Sessão de quinta-feira, os médios que vêm de quinta-feira. O que eu poderia fazer? Pessoal, vamos começar a sessão? Vamos. Então é o seguinte, hoje eu vou incorporar o José Lázaro, ele que vai dirigir. Hoje eu vou incorporar o Nordestino, ele que vai dirigir. Que beleza? Os médios estão tranquilos. O que nós vamos fazer? O que o Nordestino mandar. Quer dizer, a gente para com a criatividade, a gente para com tudo, a gente fica na expectativa do espírito, e não é isso que eles querem. Eles querem que a gente desenvolva a nossa capacidade, que a gente aprende, que a gente tente, que a gente erre, até acertar. Quando o nosso erro é muito grave, os espíritos corrigem, para não deixar o consulente sair prejudicado. Eles vão corrigir, e vão ficar imaginando que a gente possa aprender. Eu me lembro que uma vez eu estava indo almoçar com o Lindomar, eu havia trocado ideia com ele, isso já aconteceu, do convidado a participar de um evento sobre apometria. Eu nem sei porque que me convidaram, porque eu não sou apômetra, mas me convidaram, eu ia, e tinha um tema específico que eu tinha que trabalhar. E aí, olha só que coisa legal, a responsabilidade. Aí eu estava indo almoçar com o Lindomar, ele me disse assim, aquele evento que você vai participar, você se sente preparado para abordar o tema? E eu disse, olha, Lindomar, mais ou menos. Aliás, nem sei porque que me convidaram, mas me convidaram, eu vou, que eu não sou de dar para trás, me convido, eu vou. Ele disse, e você sabe o que você precisa fazer? Ele disse, não. Eu disse, bom, então eu vou te dizer, porque eu te falei isso à noite, em desdobramento, quando a gente se encontrou no plano espiritual, e você me disse assim, amanhã você me lembra, quando eu estiver em vigília, que eu vou esquecer. Então, atendendo o seu pedido, que você não lembra mais, eu queria te lembrar que você vai ter que estudar isso, para você fazer a coisa bem feita.
responsabilidade, né? Então a coisa é muito séria nesse sentido. E indo mais um pouquinho, já já a gente termina. Não, agora a gente vai terminar rápido, porque eu fui adiantando algumas coisas. Recursos importantes para o dialogador: objetividade e amorosidade. O doutrinador não pode ser prolixo. Não pode ser prolixo. Eu tenho um amigo que Deus me livre. Se você perguntar assim para ele, deixa eu pensar aqui uma coisa que eu perguntei. Eu estou com uma dor aqui na coluna, o que você acha que pode ser? Aí ele vai dizer assim, não, a coluna, ela tem tantas vértebras, ela começa aqui, termina aqui, e você pode esperar uma explicação de 48 minutos. Não pergunta nada. Uma vez eu perguntei, começou a doer mais, nem estava doendo tanto. Foi tanta explicação sobre coluna vertebral que eu saí de lá conhecendo tudo. Poderia fazer uma operação. Isso é ser prolixo. Aquela pessoa que não sabe sintetizar. A gente precisa ser sintético, você sintetiza. Objetivo, sem perder a amorosidade. O controle das emoções, né, do que eu já expliquei aqui, se emocionar demais, não é o momento. Por exemplo, nós tínhamos uma oradora aqui do Caminho de Damasco, eu tinha uma raiva. Não, quando ela falava eu não ia, desculpe, mas eu não ia. Não, porque assim, ela falava assim, que Jesus nos abençoe, começava a chorar. Aí ela falava um pouco, chorava um pouco. Falava, gente, quem é que aguenta isso? Aí você tinha que ficar esperando a mulher acabar de chorar para depois ela continuar a palestra. Pelo amor de Deus. Não, isso é desequilíbrio. É diferente do médium se emocionar, ele vai contar uma história, é diferente, né? Aí você vê que o público está envolvido na história, o médium se emocionou, às vezes ele se emocionou com a aproximação de um benfeitor, é diferente, normal, isso é normal. Agora, você está sempre fazendo isso, desculpa, é desequilíbrio, vá se tratar. Cuidado com a demora, né? Porque às vezes a demora tem a ver com o nosso orgulho. A gente quer convencer o espírito de qualquer jeito, tipo assim, enquanto eu não convencer ele, não sai daqui. Eu só vou soltar o espírito na hora que eu tiver a certeza que ele se transformou em anjo, né? E você vai ficar ali, isso tem a ver com orgulho. Que mais? Analisar com cuidado o que a gente tem que dizer. Tipo assim, você não pode se vingar. Olha que coisa pesada para você dizer para o espírito. Provavelmente numa situação dessa você não vai conseguir nada. Eu sou um espírito, a Aline vai me doutrinar, eu incorporo. Não, porque eu vou matar ele mesmo, eu vou destruir a vida dele, ele acabou comigo, porque ele me paga, eu vou fazer ele se matar. Aí a Aline vai assim, não meu irmão, você não pode se vingar, não foi isso que Jesus nos ensinou. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa você estar ligando naquele negócio de empresa que fica tocando aquela musiquinha e depois de 2 horas a pessoa fala assim, tenha calma senhor, tenha calma o raio que o par está no meio. Faz 2 horas que você está ali. Então o que a Aline vai dizer? A Aline vai convidar o espírito a um raciocínio não tão forte, porque se o cara está dizendo que odeia, como é que você vai propor o perdão? Tem jeito? Você só pode propor o perdão com quem já está inclinado a perdoar. Não tem coerência. Você vai dizer assim, olha, mas você já pensou em outra possibilidade? Você já pensou em se afastar para a sua própria saúde? Eu sei que você tem razão. Se eu estivesse no seu lugar, acho que eu me vingaria também. Mas você já percebeu que você está ficando doente? Que ao se vingar dele, você também está se prejudicando? Não, porque eu não vou esquecer o que ele me fez. Não, está certo, eu compreendo você. Você pode até não esquecer. Mas você é um espírito desencarnado. Você é imortal. Você tem tanta coisa que você pode fazer aí do outro lado. Para que você vai ficar... vocês entenderam? Como é que eu fui. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra situação. Cadê onde eu estou? Você tem que ser diferente. Nem você é. Você vai mandar o Espírito Seu fazer uma coisa que você não faz? Você diz assim, então, você não quer avaliar outras possibilidades? Não, porque é muito difícil seguir Jesus. Aí é uma hora que a pessoa pode seguir o exemplo, dar o exemplo pessoal. Meu irmão, você tem razão, é difícil mesmo, eu estou tentando seguir, mas não está fácil. Nisso você tem razão, seguir Jesus não é fácil não. Mas eu estou tentando, e se eu estou tentando, você pode tentar também. O diálogo tem que ser coerente.
O que você vai dizer para o espírito não pode ser muito diferente da percepção do espírito. Você tem que tentar entrar no mundo do espírito, tentar entender qual é o limite do espírito, porque de repente você faz uma proposta que está muito além da condição do espírito fazer. Quer dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar no vácuo, não vai dar certo. Pronto, é um bom exemplo. Aham. Sim, diminuir aquele ódio, tentar propor ao espírito, olha, tipo assim, eu vou te propor um exercício, isso, tirar ele daquele foco, exatamente, que é o que nós estamos falando. Quando você vai atender uma pessoa, isso também serve para atendimento às pessoas. Por exemplo, vou citar de novo, porque deve ter mais gente aqui. Você pega a Mariel, a Cindy, o advogado tem uma linguagem própria da advocacia. É assim que você vai conversar com o seu cliente. Aí você recebe um cliente lá, simples, né, que não entende nada, você vai usar o linguajar, porque a Constituição, na lei tal, no número tal, aí você vai acabar de dizer, não entendeu nada. Você tem que se aproximar da realidade do espírito. É exatamente isso. Algumas sugestões aqui importantes. Tá, isso aqui eu já falei, diminuir a distância. A paciência para lidar com os espíritos mais resistentes. No diálogo, só enfatizando. Você não tem que convencer, você não tem que ganhar, você tem que plantar semente. Plantar semente. Você vai conversar, 5 minutos de conversa. E o espírito? Pelo jeito está igual. Ok, você fez a tua parte. Eu tentei, usei os meus recursos, sugeri, dei exemplo, né? Até falei do amor. Não, parece que ele está resistente. De boa. Ele vai voltar outra vez para conversar de novo. Ele vai voltar a terceira vez, ele vai voltar a quarta, ele vai voltar a quinta. Talvez ele saia daí pensativo no que você falou. Já é o bastante. Se ele sair dali pensando no que você falou, você já atingiu o seu objetivo. Porque a ideia não é convencer, é fazer a sua parte. As técnicas apométricas eu já expliquei. Que tipo de espírito a gente vai encontrar? Os sofredores, os ignorantes, os obsessores, as personalidades e os inteligentes. E para a gente encerrar, nas considerações finais, vou ler aqui, se tiver alguma que precise explicar, eu explico. O médium pode ajudar, desde que não tenha a certeza, desde que não interfira e saia do seu papel, aquilo que nós explicamos, né? Do médium ajudar o doutrinador, mas sem sair do seu papel. O dialogador precisa se adaptar às características de cada médium. E o médium tem que se avaliar. O médium tem que se avaliar. A dona Nessir diz assim, olha que interessante, toda a sessão eu sempre recebo o mesmo tipo de espírito que fala a mesma coisa. Então, será que tem alguma coisa errada? Por que ela recebe sempre o mesmo tipo de espírito que sempre vem com a mesma conversa, com o mesmo papo? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Na mesma sessão, o médium pode se atrapalhar e dar passividade ao mesmo espírito várias vezes. Isso acontece sim, quando o médium não consegue se desconectar. Por isso que a gente sempre diz, quando você desincorporar, assim, não incorpora já de novo muito seguido não. Respira, dá uma respirada, abre o olho, né? Dá uma relaxada, sai daquela frequência, porque assim, imagine que o espírito está se afastando de você, está se deslocando. Se você já concentra de novo, você puxa o espírito outra vez, sem perceber, deixa ele ir, relaxa, passa um álcool na mão, de novo, vamos lá, vamos começar outra vez. Relaxou, entrou numa nova frequência, sintonizou com outro espírito, aí você começa de novo. Isso é muito importante da gente fazer. Uma atitude mais ríspida com o espírito precisa ter o apoio espiritual, que nós falávamos da corda. Eu vou mandar te amarrar e levar. Você tem certeza que é para fazer isso? Qual é a tua autoridade moral para dizer isto? Observem que vez ou outra isso acontece na sessão de quinta, quando o nordestino decide fazer, não eu. Aí ele incorpora e faz, porque na dúvida eu não vou fazer, porque eu posso cometer um equívoco. A vibração da sala é decisiva para o bom andamento do trabalho, ok, já explicamos.
Para os espíritos extremamente inteligentes, aquilo que eu já expliquei, a habilidade intelectual, a força moral, a ajuda do grupo. Quem é médium de incorporação não deve doutrinar, salvo exceções, quando falta doutrinadores, né? Então, de vez em quando, de domingo, a Aline Ferreira tem que dialogar. Por quê? Porque a gente não tem doutrinador, não é legal. Às vezes, de quinta-feira, a Aline Marigolo tem que doutrinar. Por quê? Porque falta doutrinador. A gente faz, aí tem que fazer. Tem 5 médios e tem 2 doutrinadores. Como é que você vai fazer? Mas não é legal, porque a função de quem é médio é incorporar, de quem é dialogar. Mas e se a pessoa começa como dialogador e depois descobre que é médio? Simples, ela para de conversar e vai incorporar. Só isso, absolutamente só isso, né? Importante isso, tocar no médium. A gente não pode exagerar nisso. Passe no salão, passe convencional, não se toca na pessoa. Não há essa necessidade. Nós aprendemos na doutrina que o passe não tem a necessidade de tocar, certo? No trabalho mediúnico, se você estiver entre um grupo coeso, coerente, de amigos, o toque, às vezes, pode acontecer. Pode acontecer e pode ajudar muito. Do dialogador dizer assim, olha, posso lhe dar um abraço? Eu fiquei muito emocionado com a sua situação. Antes de você partir, você aceita um abraço meu? Ou o doutrinador dizer assim, posso segurar nas suas mãos? Isso pode ser feito. Pode ser, e às vezes ajuda muito. Mas repito, tem que ser entre pessoas que tenham uma confiança, que tenham uma liberdade, que tenham assim, a licença, a permissão para usar esse recurso. De pôr a mão no peito, de pôr a mão na cabeça, assim, pode, mas a gente tem que guardar o devido cuidado, não está fazendo isso sempre, não está fazendo isso toda hora, né? Não levar sempre o diálogo para aquela coisa piegas, do amor, de Jesus, do carinho, e assim, você está ali carente e está ali um problema, né? Sério mesmo, é um problema. Mas e se a esposa for doutrinadora e o marido for médium? Pode? Eu não recomendo. Eu não recomendo, porque ainda mais se a mulher for doutrinadora, ela vai se aproveitar e vai detonar o marido através do espírito. Se for o contrário, até que pode, porque o homem é mais controlado nisso, aí legal, aí não tem maiores problemas. Se você não sabe conviver com pessoas, você nunca será um bom dialogador. Porque quem gosta de conversar com espírito tem que gostar de conversar com gente. Se você é aquela pessoa isolada, se você não tem simpatia, se você não tem aquela coisa de querer ouvir as histórias das pessoas, se interessar pelas histórias das pessoas, você não será um bom dialogador. Você vai cumprir com a sua função, mas sem emocionalidade. Vai ficar uma coisa muito fria. E por último, isso também eu já expliquei, quem dirige a sessão precisa estar atento a tudo o que acontece, porque a responsabilidade da sessão está prioritariamente sobre a responsabilidade de quem está conduzindo, de quem está dirigindo, porque, repito, os equívocos podem acontecer e a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente está fazendo, certo? Mais alguma pergunta? Pois não, Aline? Depois eu vou aqui. Apenas tem uma colocação que eu acho muito importante enquanto médico, que auxilia o intercâmbio quando a gente está entrando. As finalizações dos diálogos, principalmente quando vocês tratam com a personalidade atual. Não termina assim, Sim. E aí a personalidade fica meio que solta, porque foi trazido ali. Entendo. Então, eu vejo que é importante para o jogador reacoplar. Sim. Bem observado. Sim, bem observado. Sim. Cortou de repente o diálogo e aí? Está aqui comigo ainda. Às vezes até a gente ajuda mentalmente, sozinho. Sim. A Aline está perguntando sobre a conclusão do diálogo. Então eu vou explicar uma coisa primeiro, antes de ir para esse ponto que você perguntou. É igual uma palestra.
Uma palestra, ela tem uma introdução, ela tem uma fundamentação, né, que é quando você fundamenta o que você vai apresentar. Aí ela tem um período de explicação e aí ela tem a conclusão. Você pode até misturar isso, mas no geral você tem que seguir mais ou menos essa risca, porque fundamentar é quando você vai dar as diretrizes daquilo que você está falando, principalmente se é uma palestra espírita. Olha, isso está no livro tal, foi Kardec que disse, foi fulano que falou, está escrito aqui, papapá. Você fundamenta o que você está dizendo, para não ficar a impressão que o que você está falando é só seu. E aí você conclui a palestra. Por exemplo, tem gente que não sabe concluir uma palestra, ele diz assim, para a gente encerrar, ai meu Deus, vai acabar, graças a Deus. E ele vai mais 10 minutos. Bom, gente, agora para encerrar de verdade, agora acaba. E vai mais 10. Quer dizer, o cara fez uma palestra legal, foi ótima, ele demorou tanto para encerrar que ele estragou tudo no final. Porque você fica com raiva do cara que não termina a palestra. O que a Aline falou, vamos fechar, se é uma personalidade, é importante sim que você diga, olha, nós conversamos, agora você vai afastar desse instrumento que você está usando, você vai reacoplar, você pode até usar o termo técnico, no seu agregado total ou no seu eu, você vai retornar para o todo que compõe a sua estrutura. Não precisa dizer tudo isso, não. É só aquilo, senão aí vai complicar demais também, né? Vai complicar demais. Justamente para a personalidade não acontecer isso, porque realmente pode acontecer da gente, acabou nossa conversa, vai com Deus, que Jesus abençoe. E faltou ali aquela, vai por aqui. E isso ajuda muito, sem dúvida alguma, a personalidade pode ter dificuldade. Isso aqui era sobre personalidade. Agora eu me lembro. Por exemplo, isso você pede para quando está resolvido o problema. E quando não está? Quando a personalidade é do passado e ela está revoltada ainda, não resolveu, você dialogou, não conseguiu resolver. Aí não. Aí você deixa por conta dos benfeitores, porque nós não sabemos para onde o benfeitor vai levá-la. Porque ela pode levar ela para um tratamento, pode levar ela para um hospital, ela pode ficar adormecida por um tempo, para depois voltar. Ou, sim, isso é válido também. Aí você deixa meio no ar, olha, a equipe, aí você usa assim, olha, a equipe espiritual vai te conduzir agora, vai te levar. Eu nunca digo para onde que vai levar, porque eu não sei. A equipe vai te levar para o hospital, e vai que vai levar a criatura lá para o inferno, para onde ela estava, e aí a pessoa vai se sentir enganada. A equipe vai te levar para onde? Não sei, pergunta aí para eles vão te levar para algum lugar. Célia? E no caso, o dialogador induzir ela ao sono, é correto? Então, aí a gente volta de novo àquela questão. É isso que deve ser feito? Eu posso fazer. Mas em que circunstâncias, em que momento é recomendável que eu induza a personalidade ao sono? E aí a gente volta de novo. Conhecimento, prática, intuição, inspiração. Uma coisa, sabe uma coisa rica? Eu já vou aí. Uma coisa rica é a gente debater quando terminar. Uma coisa importante. Não está tendo tempo para fazer isso. Mas assim, que vê uma ideia legal, a gente pode marcar. Estou dizendo que tenha que fazer isso. Né? Vamos tomar um café. É que a gente sai com pressa, a gente sai cansado. Às vezes não dá para fazer naquele dia. Mas assim, num outro momento, vamos tomar um café, discutir como foi a sessão. Importante, o que acontece na sessão tem que ficar na sessão. A gente não pode ficar contando para os outros. Nossa, vamos espírito lá na sessão, você precisa... Fica ali. Fica ali. Eu vejo que às vezes alguma pessoa pergunta assim, o que o Espírito falou lá na sessão? Aí os médicos são orientados assim, fala com o Aguinaldo. Porque a gente não pode ficar comentando para fora. Agora a gente pode debater entre nós. Isso que a Célia perguntou, Célia, naquela personalidade, eu senti que era para induzir ela a dormir. O que você sentiu? Você achou que era importante isso? Foi legal? Você sentiu que ela adormeceu mesmo? Tem essa troca de... Isso é importante. Só que aí a gente não pode ter melindre. O problema é que a gente é melindroso. De eu dizer assim, Célia, você errou aqui. Então não venho mais, pronto. Eu não sirvo para nada. Não, eu não disse que você não serve para nada. Eu disse que aqui você não foi bem. Não, é desse jeito. Então pede para a Linda da próxima vez. O melindre é complicado, né? Deixa eu ir aqui primeiro, na Gabriela. Você falou sobre um foco, né? Sobre o dialogador com o médium. Só que, e quando o médium sente, incorporado, sente a necessidade ali, naquele momento de choro, de querer
espírito. Né? Pode. E às vezes a dor também. Você sente a vontade de pegar a mão do médico. Pode. Se o espírito tem este impulso e você está sentindo que aquilo vai ajudar o espírito, vai diminuir a dor, pode deixar o espírito fazer, sem problema nenhum. Não há nenhuma... Pode, não tem problema, não tem nenhuma situação assim, né? Por exemplo, é diferente do espírito falar assim, eu queria dançar um tango, você não dança comigo, aí você não vai deixar. Quem que ergueu a mão aqui? Giovana. Quando um consulente for um parente seu, é melhor dialogar ou não? Depende da tua habilidade para lidar com o problema. Então, a filha da Giovana vai deitar. Um exemplo, já que você perguntou. A sua filha está num processo depressivo. Você sabe que vai vir, talvez, até a personalidade atual dela, o eu atual. Então, assim, se você já tiver meio sem paciência com a tua filha, você vai brigar com a personalidade, você deixa outro. Você vai mais prejudicar do que, né? Porque se não for isso, você pode. Que nem, assim... A mãe, às vezes, assim, a gente não pode ficar aplicando passe em casa. Não pode. Mas, às vezes, a mãe diz assim, me manda uma mensagem. Aguinaldo, o meu filho não está bem, ele está com febre. Posso levar em algum lugar para ele tomar um passe? Aí eu digo assim para a mãe, criatura, você não é passista? Sou. Aí aplica passe você. Mas eu posso aplicar passe no meu filho? É claro que pode. Você quer mais do que um amor de mãe? Se tem um passe que vai curar a criança, é o da mãe. Você não vai aplicar toda hora, mas é claro que você pode aplicar. Então, na sua pergunta, Giovana, às vezes eu não me sinto bem, é da minha família, eu estou envolvido emocionalmente, eu não vou conseguir, é melhor o outro fazer aqui. Beleza. E às vezes ao contrário, eu estou por dentro do assunto, eu sei o que é, deixa que eu vou dialogar que vai ser mais fácil, porque eu já sei do que se trata. Então, aí nós vamos fazer as avaliações. Tá certo? Bom, agora chega, não vão perguntar mais não. Já estou cansado, já é 15 para as 10, já falei demais hoje, minha água já acabou, eu estou falando hoje desde as 7 horas da manhã, né? Eu só parei de falar em 2 ocasiões, 15 minutos para almoçar e 15 minutos para tomar banho, né? Então agora eu quero parar de falar. Valeu, obrigado por vocês terem vindo, eu acho que foi muito bom, arejou a nossa cabeça, ajudou a gente a compreender um monte de coisa, e assim, nós vamos estar aprendendo sempre. Não esgotamos o assunto, tá certo? Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.